Olá, meus amigos, que todos vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Para você que é novo aqui, peço para você se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Também, se você gostar do vídeo, curte e compartilha também com mais pessoas. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou quiser deixar algum comentário, escreva aqui para mim, que estarei respondendo a todos. Então, gente, peço para vocês ficarem até o final desse vídeo, que será um assunto extremamente interessante que vou estar falando com vocês. Estarei explicando para vocês sobre a Guerra de Orion. Então, a Guerra de Orion foi uma guerra que aconteceu há milhões de anos atrás no nosso universo, aonde seres reptilianos eles resolveram, conquistar vários planetas e começaram a invadir esses planetas. Então, os seres reptilianos sempre tiveram uma tecnologia muito avançada, até mesmo porque eles são muito antigos nesse universo, né? Então, eles conseguiram, com o tempo, aprimorar suas tecnologias, suas naves, seus armamentos. Então, os reptilianos começaram a invadir os mundos, tá? Em primeiro lugar, antes de entrarmos detalhadamente sobre o fator guerra, é importante que vocês saibam as origens dos reptilianos, tá? Então, os reptilianos, eles foram criados por um filho paradisíaco que se chama Saraten. Saraten é filho de Ayuntak. Ayuntak é o arcanjo Metatron. Então, Saraten começou a perceber que precisava se alimentar da energia crística que ela recebia de seu pai, arcanjo Metatron. Então, Saraten decidiu criar uma nova forma para poder se alimentar, para existir sem depender da energia crística que vinha de seu pai. Então foi aí que Saraten resolveu criar seres que são chamados de arcontes, tá? Só que antes de Saraten criar os arcontes, já existiam os reptilianos que Saraten tinha criado anteriormente, tá? Então Saraten tinha inveja porque os filhos de Mika, eles possuíam a centelha divina, tá? Dentro de si. E os reptilianos, que eram criação de Saraten, não possuíam a centelha divina, tá? Então, Saraten resolveu fazer uma mistura genética entre reptilianos e seres adâmicos, e nessa mistura genética surgiu os arcontes, tá? Foram criados os arcontes. Então foi um experimento que deu errado e surgiu os arcontes, tá? Então os arcontes, eles vieram sem corpo físico, são seres espirituais que são apenas energias, tá? Energias cósmicas mais negativas. Então esses arcontes, eles vieram com grande poder de manipulação mental, tá? Então os reptilianos já tinham vontade de ser conquistadores, de dominar mundos. Então os arcontes entraram na mente dos reptilianos e começaram a manipular os reptilianos para os reptilianos invadir os mundos, causar destruições, porque automaticamente os arcontes iriam se alimentar dessa energia e iriam levar para Saraten toda essa energia negativa, toda essa energia do mal, que é a energia anticrística que iria alimentar Saraten. Então Saraten vive para sempre se alimentando dessa energia anticrística, que é a energia do medo, do caos, da destruição, a energia de pensamentos negativos, de maus desejos. Então todas essas energias que qualquer ser nesse universo manifesta,
os arcontes pegam essa energia e levam para Saratem, e Saratem se alimenta de toda essa energia ruim. Então os reptilianos, dominados, né, pelos arcontes mentalmente, né, influenciados, né, eles invadiram o primeiro planeta, tá? Um mundo chamado Lira, tá? Que é o mundo dos lirianos. Então, Lira na verdade é o nome da estrela, tá? E tem um planeta ali que orbita essa estrela, que é o mundo dos lirianos. Então, lá foi colocado o primeiro adâmico, tá? Que se chamava Amélios. Então, a civilização dos lirianos era a primeira civilização adâmica que surgiu nesse universo, e os reptilianos invadiram o mundo dos lirianos, começaram a causar confusão, conflitos e guerras e destruição. Então os reptilianos destruíram a maior parte dos lirianos que havia ali na época, e alguns lirianos fugiram, né, para outras regiões nesse universo e se espalharam, e alguns encarnaram nas Pleiades, outros em Antares, outros em Andrômeda, outros em Arcturus, outros em Vênus. Então, por isso que existem esses seres que existem hoje: Pleiadiano, Antariano, Venusiano, Andromedano, Arcturiano, porque são encarnações daqueles lirianos que fugiram quando os reptilianos invadiram o seu mundo. E muitos morreram, né? Também. E encarnaram nesses mundos, tá? Então, infelizmente, os reptilianos destruíram, né, aquele mundo na época, tá? Dos lirianos. E os reptilianos não se deram por satisfeito e foram até Antares, né? Antares é uma estrela, foram até o planeta que orbita essa estrela, que é o mundo dos antarianos. Então os reptilianos fizeram a mesma coisa, chegaram causando confusão, destruindo os antarianos. Muitos antarianos fugiram para as Pleiades, outros encarnaram mais para frente no nosso planeta Terra, como seres humanos. Então, os reptilianos conquistaram aquele mundo, destruíram muitos antarianos e não se deram por satisfeito e quiseram conquistar outros mundos. Então, os reptilianos eles foram até a pacífica Andrômeda, que até então era um mundo pacífico, né? Onde os andromedanos não conheciam guerra, porque eles viviam sempre na paz. Então, os reptilianos invadiram o mundo dos andromedanos e os reptilianos começaram a destruir muitos andromedanos ali. Então, os andromedanos criaram a Federação Andrômeda para se prevenirem quando houvessem mais guerras, tá? Então, gente, esses arcontes lá em Andrômeda, eles se deram muito mal, porque estavam dominando, né, a mente dos reptilianos para os reptilianos fazerem o mal, né? Mas o arcanjo Miguel interferiu lá em Andrômeda e prendeu aqueles arcontes no fundo do abismo e tem selado eles ali. Então eles ficaram ali por milhões de anos presos, até que em um dado momento eles fugiram, conseguiram escapar da prisão e foram até Arcturus para querer tirar a paz dos seres arcturianos, tá? Os pleiadianos são muito amigos dos arcturianos e interviram na batalha para defender os arcturianos. Então começou a ter a terrível guerra de Órion entre pleiadianos e reptilianos, tá? Então os reptilianos criaram, através de alteração genética, seres chamados draconianos, que é uma espécie mais poderosa dos reptilianos, os draconianos, tá? Então os sirianos felinos vieram para ajudar os pleiadianos nessa guerra, porque era uma guerra muito terrível, tá? Então os felinos, eles eram grandes guerreiros, fortes fisicamente, muito poderosos no combate corpo a corpo, mas infelizmente o exército dos felinos era pequeno, né? Comparado com o exército reptiliano e comparado com o exército pleiadiano. Mas os felinos não desistiram, lutaram lado a lado com os pleiadianos na guerra.
Então os reptilianos resolveram fazer uma reunião com seus superiores e decidiram que eles iriam botar muitos ovos na guerra para aumentar o exército deles, tá? Então, enquanto os reptilianos colocavam muitos ovos e nasciam novos reptilianos para ajudarem na guerra, os pleiadianos não conseguiam ter outros pleiadianos tão rápido, porque tinha todo o tempo das pleiadianas ganhar seus filhos. Então, os pleiadianos decidiram, o comandante, né, na época, que era comandante dos pleiadianos, ele resolveu criar clones, tá? Vários clones pleiadianos, aonde criava clones tão rápido ou até mais rápido do que os ovos que os reptilianos colocavam. Então o exército pleiadiano começou a aumentar muito rápido. Então os pleiadianos começaram a se sobressair na guerra contra os reptilianos, mas infelizmente os reptilianos começaram a usar bombas de antimatéria, tá? Então, bomba de antimatéria, ela destrói tanto o corpo físico quanto o espírito, tá? Então os reptilianos chegaram à conclusão que eles também deveriam usar bombas de antimatéria, porque senão eles iriam sair em desvantagem na guerra, né? Então assim foi feito. Os pleiadianos também começaram a usar bombas de antimatéria. Então a guerra começou a ficar muito equilibrada, ninguém estava vencendo, todo mundo estava se destruindo, até que a Federação Pleiadiana resolveu fazer um acordo com os reptilianos para eles pararem a guerra, tá? Então esse acordo foi chamado de o Tratado de Equilíbrio, aonde eles decidiram parar a guerra. Os reptilianos aceitaram esse acordo e o combinado foi que nenhum invadiria o espaço do outro, tá? Então foi feito esse acordo, a guerra parou. Então foi uma guerra tão terrível e muitos de nós que estamos aqui na Terra participamos desta guerra, tá? Então, gente, se você quiser saber se você fez parte desta guerra ou não, tem como saber com o ritual dos registros akáshicos, tá? Se precisar, é só me chamar no privado que eu faço esse trabalho. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje e a Guerra de Orion, ela impacta na nossa vida até os dias de hoje, porque até hoje os reptilianos procuram escravizar a humanidade, né? De uma forma oculta, né? De uma forma por trás dos bastidores, para que os humanos não percebam, tá? Então, e tudo isso porque muitos seres humanos são encarnações de pleiadianos, outros de felinos, outros de arcturianos, outros de antarianos e outros andromedanos. Então, por esse motivo, os reptilianos nos perseguem até hoje e aqui, agora, no nosso planeta Terra. Então, se você gostou do vídeo, curte, compartilha com mais pessoas. Se é novo aqui, se inscreva no canal, ativa o sino das notificações e sempre quando eu postar um novo vídeo, o YouTube irá te notificar que o vídeo foi postado. Se você quer saber mais sobre a Guerra de Orion, entender mais como funciona, como foi essa guerra e vários segredos que existem nas regiões de Orion, acesse o link que está na bio aqui do meu canal do YouTube e acesse o meu livro físico, que é um livro que conta a história completa sobre a Guerra de Orion e com certeza vai te ajudar no despertar da consciência e no seu crescimento espiritual. Lembrem-se, comprar um livro não é gasto, é investimento. Você está investindo em você, com conhecimento. O conhecimento ninguém rouba de você. O ladrão pode roubar sua conta bancária, pode roubar o seu carro, a sua casa, mas o conhecimento ninguém rouba de você. Então, se gostou do vídeo, curte, compartilha, fique com Deus, até os próximos vídeos. Namastê.